Pois vendo? professor Carlos, eu mandei os slides para o senhor passar os slides. A senhora mandou, foi no WhatsApp? Mandei no trabalho. No Ah, tá. trabalho, eu A mandei os. senhora pode mandar aqui pelo Aliás, WhatsApp? eu mandei o trabalho, não, eu mandei na plataforma junto com o trabalho. Deixa eu ver onde que estão os slides para poder mandar para o senhor. Está Tá. aqui. A Renata acabou de entrar. Manda para mim aqui no grupo, irmã Porque eu Silvana. pensei que o senhor estava com ele aí. Espera aí, que eu vou Não, mandar para o senhor agora, viu? Só um tá pouquinho. ok. Então, Deixa eu pessoal, ver. enquanto a gente está WhatsApp. organizando aqui, a irmã Silvana está organizando, eu quero dar boas-vindas a todos e dizer que a nossa aula de hoje, nós temos 2 grupos apresentando, e mais o Roselitos também, porque ele não teve na aula passada, e a irmã Silvana e a Renata estão responsáveis por apresentar o trabalho do Evangelho de João. O Cláudio e o Lucas do Evangelho de Marcos. A irmã Silvana pediu a prioridade para apresentar, porque ela tem um compromisso agora, após ela apresentar, que o Cláudio já consentiu, então a irmã Silvana está só organizando, vai já enviar o slide aqui no WhatsApp. Já enviei, professor. Ok, eu vou abrir aqui e a gente vai, ela vai, a senhora mandou, foi no particular, né, irmã Foi Silvana? no particular. Acabei de mandar, já foi. Ok, já encontrei aqui, só mais um instante. Já está abrindo aqui. A irmã perdoa, eu podia ter falado com a irmã mais cedo, mas agora são 20 horas e 2 minutos, a gente não está muito Não, atrasado. a gente está num tempo bom. Certo. O slide está abrindo aqui ainda, só mais um instante, por gentileza. Professor, o senhor é pastor também em alguma igreja ou não? O senhor só... No momento eu tô congregando só. Eu já cheguei a dirigir uma congregação aqui no Brasil e algumas fora do Brasil. Mas no momento eu estou só congregando. Irmã Silvana, depois a senhora corrige meu nome, sobrenome lá, tá? Esse slide inicial, eu só repassei que a Renata tinha feito e eu olhei, achei que o seu nome estava certo. Mas depois a gente corrige isso aí. Tudo bem. Tá. Então, eu vou acessar aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço agora para acessar. Isso. Eu vou compartilhar a tela, irmã Silvana, e aí a Certo. senhora já entra, tá? Aí eu vou falando para o senhor ir passando Sim, combinado. conforme eu vou. Uhum. Ok, pode começar. É Grangeiro com G, né, professor? Com G, tá? Vocês podem corrigir depois, pode começar a sua apresentação. A senhora, o microfone da senhora está desativado, irmã Silvana. A senhora está me ouvindo? A Silvana, o microfone da senhora está desativado, irmã Silvana. Não estou ouvindo a senhora. Está desligado na tela. A gente pode inferir que essa informação só através da leitura deste e de outros capítulos, maravilha relatada, escritos. Aí, a última parte, o último trecho do Evangelho de João, onde se encontra o capítulo 21. Nele, João aborda sobre a aparição de Jesus ressurreto, a pesca maravilhosa e a restauração de Pedro. Nessa parte, o autor se identifica como discípulo amado.
Nós destacamos aqui alguns atos de Jesus, pois a ênfase está nos discursos de reflexão e meditação que giram em torno da revelação de Deus em Jesus e do conhecimento de Deus e da sua fé naquele que está sendo revelado. Então, as divisões, essas 4 divisões que o Evangelho de João aparecem, essas 4 partes, elas divergem da divisão dos sinópticos, por exemplo, pois o Evangelho de João é organizado de acordo com um modelo biográfico, diferente dos outros 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. Eles mostram também que houve mais viagem. Esses outros evangelhos sinópticos mostram também que houve mais viagens na Palestina no seu ministério. Aliás, o Evangelho de João, né? Ele mostra também que Jesus fez mais viagens na Palestina do que os evangelhos sinópticos documentos. Então, são algumas particularidades que aparecem no Evangelho de João. Outra particularidade do Evangelho de João, ainda não estamos no autor, professor, ainda continuamos no conteúdo. Uma outra particularidade desse Evangelho são o lugar que se dá o Evangelho, a relação mística do Filho com o Pai, do Redentor com os crentes, o anúncio do Espírito Santo como Consolador e a proeminência dada ao amor como elemento do Evangelho de João. Então, João se dedica mesmo a declarar que Jesus é o Filho de Deus. Então, o ponto central do Evangelho segundo escreveu João é essa declaração que Jesus é o Filho de Deus e que é Deus. Nós vemos aí em João, capítulo 20. Aí a autoria, professor. Agora o senhor pode passar para a autoria. Então, a autoria, quem foi João? Eu pus aí, foi um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus, aquele círculo, né, de intimidade, Pedro, João e Tiago, e essa intimidade a gente viu muitas vezes ali no relato, inclusive no relato do Jardim do Getsêmani, quando Jesus levou os 11 ali com ele, mas quando ele se retirou mais, ele levou só aqueles que estavam mais íntimos, Pedro, João e Tiago, assim como foi na Transfiguração. Escreveu também 3 cartas, né? 3 cartas João escreveu, e o livro de Apocalipse. E aí outras coisas que a gente sabe dele, que ele foi presbítero em Éfeso e morreu em idade avançada. Quanto à autoria do Evangelho, é atribuída ao apóstolo João, filho de Zebedeu, e um dos 12 discípulos de Jesus, mas, curiosamente, o seu nome não está explícito no Evangelho que escreveu, mas faz referências a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. O Evangelho de João é o 4º evangelho da Bíblia, conhecido também como o Evangelho segundo João, ou apenas João. O apóstolo João também é conhecido com o nome de João Evangelista ou João de Patmos, uma imagem que leva à ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, onde ele recebeu a revelação do Apocalipse. Embora não haja, assim, uma autoria declarada de João, a tradição é unânime em dizer que esse evangelho tem os mesmos elementos das cartas que João escreveu, e dos 4 evangélicos canônicos, o Evangelho de João é aquele que é o único que não é mencionado o autor, mas segundo a tradição, ele é o autor, apesar de que muitos falam que esse evangelho não tem uma autoria definida.
Aí, esse evangelho está tão relacionado em estilo e conteúdo com as outras 3 epístolas joaninas, que os estudiosos tratam estes 4 livros, juntamente com o livro de Apocalipse, como uma única coleção da escrita dentro da literatura joanina, embora não necessariamente tenham sido escritos pelo mesmo autor. Alguns estudiosos sugerem que uma tradição tenha se desenvolvido em torno da comunidade joanina que deu origem a esse evangelho. Está dando para entender até aqui? Ok, tá claro. Então, vamos agora, então, ao local de origem desse evangelho. Então, o local de origem. A teoria tradicional é de que ele foi escrito em Éfeso. Éfeso já era uma cidade evangelizada na suposta época que João escreveu. Segundo a tradição, o evangelho foi redigido na década de 90 do século I. A hipótese de que não poderia ter sido escrito muito tempo depois dessa data é confirmada por fragmentos de um manuscrito do Evangelho de João do início do século II. Então, essa questão aí é que provavelmente ele se estabeleceu em Éfeso. Éfeso era uma metrópole na época, evangelizada pelo apóstolo Paulo. Na época que Paulo evangelizou Éfeso, e saiu de Éfeso depois de 3 anos que ele estava lá, ele já tinha 50.000 pessoas da cidade já tinham aceitado Jesus, então foi um berço bem propício à escrita do Evangelho. Como João se concentra ainda mais que Mateus na oposição dos fariseus a Jesus, também é razoável supor que seu evangelho tenha sido escrito na Galileia ou na Síria, região em que os conflitos dos cristãos com os fariseus da Judéia foram mais evidentes na década de 90. Contudo, a tradição sustenta de maneira enfática que ele viveu em Éfeso, capital da Ásia Menor, embora fosse originário da Palestina e provavelmente tivesse informações por meio de seus contatos do que estava ocorrendo na região em Éfeso e na região das 7 cidades vizinhas que foram alcançadas pela pregação de Paulo. Nesse caso, é provável que o material do Evangelho tenha assumido sua forma após haver sido transmitido várias vezes na Palestina através de um grande número de judeus palestinos estabelecidos em outras regiões, inclusive na Ásia Menor, como resultado da guerra de 66 a 73 depois de Cristo. A data provável, então, como eu disse aí, é essa data, mais ou menos na década de 90, como foi atestado por esse fragmento de um manuscrito do Evangelho de João, e a hipótese é que não poderia ter sido escrito muito tempo depois dessa data, né? A data dos meados de 90 é a posição que corresponde melhor ao ambiente descrito e também ao provável contexto histórico-cultural em que foi redigido. Destinatários, professor. É o próximo slide. Destinatários. Então, eu pus aí que não há qualquer menção a destinatários. Mas se João escreveu esse livro enquanto estava em Éfeso, pensa que ele preparou o livro para leitores dessa região geral do Império. No Evangelho, segundo escreveu João, nós só encontramos dados sobre os receptores em forma de indicações. Então, os destinatários provavelmente estão nos círculos de leitores que haviam sido influenciados pela heresia do gnosticismo judaico. De acordo com João 20:31, o objetivo do livro é que seus leitores creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, possivelmente, são pessoas que ainda não se tornaram cristãs e vivem no ambiente judaico, influenciado pelo gnosticismo.
Por isso, nós somos obrigados a achar que os destinatários do quarto evangelho, no ambiente judaico-gentil, influenciado pelo gnosticismo, são essas pessoas. Pessoas que precisavam ser ganhas para a fé em Jesus Cristo. Não é um sermão, mas amém. Parabéns, Silvana. Glória a Deus, muito bom. Era 20 minutos, professor, para cada um, eu gastei na faixa dos 18. Então ficou 2 minutos para mim, então, hein? Mas, Silvana, a senhora já terminou a sua Sim, parte? terminei. Quem vai falar agora é a Renata? É a Renata que vai dar continuidade. Tá, então, quero agradecer a irmã Silvane, né, pela apresentação, muito boa, irmã Silvane, pela apresentação, foi bem clara. E agora a irmã está dispensada, né, ela vai ter que se retirar da sala. Eu vou continuar até o final, professor. Ah, tá bom. Então, não, ao final da nossa apresentação eu vou continuar. entendi. Eu só vou Então, sair a depois. Renata vai falar a partir do propósito, é isso? Isso, exatamente, professor. Tá, então a Renata já pode entrar. Ela está aí na sala? Estou. Então, Renata, fique à vontade. Eu vou falar aqui a partir do propósito, né? Pai De Senhor, acordo Renata. paz do Senhor a todos. Amém. Então, aqui, de acordo com algumas pesquisas, o Evangelho de João ele foi escrito ali em um período que a igreja era ameaçada, né, com perseguições e heresias, momento ali em que o gnosticismo predominava e promovia a libertinagem ali por volta do século I, do final do século I. E há indícios e comentários que o evangelho ele tenha sido escrito com o intuito de fazer com que a igreja cristã permanecesse na sua fé. Então, ali, o que diz respeito ao propósito, né, existem aí algumas pressuposições que giram em torno desse propósito do Evangelho de João. E alguma das afirmações é que ele seria, então, um contraste dos evangelhos sinóticos, né? Que João ele teria feito seus escritos como forma de corrigir e suplementar os evangelhos sinóticos. Uma segunda pressuposição seria a evangelização dos judeus, devido à comunidade joanina ela ser considerada um grupo fechado que lutava contra os poderes da sinagoga. O Evangelho de João ele seria então ali um resumo desses conflitos e também um manual para novos convertidos. A igreja ela evangelizava os não-judeus e o livro de João ele ajudaria nesse aspecto, nesse trabalho. A terceira pressuposição seria a transferência dos ensinos de Jesus para a sua própria época. De acordo com alguns dos comentaristas, essa seria uma visão mista. Ele vai dizer que o passado, ou seja, ali, os ensinos de Jesus, ele não é anulado, mas ele é trazido para um ângulo de visão do presente. Teria também a conquista dos convertidos samaritanos, né? Fred ele vai indagar que João 4 ele representa provas de que o livro, ou então pelo menos parte do livro, teve esse propósito de conquistar convertidos samaritanos. Aí, alguns comentaristas eles vão adotar uma abordagem mais resumida e harmonizá-las com as melhores propostas de outros comentaristas, a entender que o propósito de João ele seria, então, evangelizar os judeus
evangelizar os helenistas, fortalecer a igreja e catequizar novos convertidos. Mas aí a gente vê que o propósito do Evangelho de João, ele não tem apenas um propósito evangelístico, né? Ele particularmente procura, sim, evangelizar os judeus da diáspora, os prosélitos judeus, e ali as referências ao Antigo Testamento vai revelar que o público que João pretendia alcançar já conhecia a Bíblia, mas o propósito desse evangelho é apresentar Jesus como o Verbo de Deus, como o Logos, né? O Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Pode passar aí para o próximo slide, né? Referente ao texto, né? O mais antigo fragmento do Novo Testamento é o fragmento de João, datado aproximadamente 130 depois de Cristo. Dois outros documentos e papiros surgiram no final do século II, que são os códices, e João ele ocupa o 4º lugar na ordem de padrões dos evangelhos, depois de Mateus, Marcos e Lucas, né? O texto dá mais foco do que os sinóticos, a relação do filho com o pai. Por exemplo, nos sinóticos, Jesus fala sobre o reino de Deus e a sua própria divindade em si, ela vai ser ocultada. Em João, Jesus fala sobre seu papel divino quando ele indica ali o verbo, né? Nas frases em que ele diz: eu sou o pão e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, enfim. Pode passar para o próximo slide. Renato, nós temos 10 minutinhos, tá? Para encerrar. Tudo bem. Aí, a aceitação no cânon, né? Havia ali um grupo de cristãos heterodoxos na Ásia Menor, era uma seita metodista que negava a doutrina do Logos e não aceitava que o Evangelho de João ele tinha sido escrito pelo próprio apóstolo. Então, eles negaram a autenticidade e a canonicidade do Evangelho, né? Esse grupo era chamado de alogoi. E fora eles e Marcião, o autor ele vai dizer que até o final do século II, todos os evangelhos canônicos foram aceitos como autênticos e como escritura, igual ao Antigo Testamento. Pode passar para o próximo. Já foi? Já está no próximo. Estudos recentes. Isso, em relação aos estudos recentes, né? Que são os estudos que giram ali em torno do Evangelho, que seria ali a análise a partir de novos pontos de vista, questões históricas, a crítica literária. Aí, o autor vai dizer que nos últimos 30 anos, os estudiosos eles têm se dedicado em algum tema do 4º Evangelho, que serviria ali, então, como meio de acesso à comunidade joanina, né? E alguns desses enfoques seria justamente isso aí, a análise a partir de novos pontos de vista, de temas exclusivos do Evangelho de João, como, por exemplo, ali a questão do Espírito Santo. Então, eles vão estudar esse tema a partir de ponto de vista diferente. Aí tem também o estudo de questões históricas, como o julgamento de Jesus, o relacionamento entre João e os sinóticos, tem ali a topografia, né, que são os detalhes topográficos, o estudo referente à questão da literatura, que seria, então, a crítica literária. Aí o autor vai dizer também que vale ressaltar que esses estudos
com frequência, tem Agora perdas, mesmo, estou descendo. porque acaba ignorando as raízes do Evangelho, e especialmente o Evangelho de João, que tem o intuito de dar testemunho. Próximo slide. Então, em relação às contribuições, a gente pode ver que o Evangelho de João, se comparado com os sinóticos, né, João vai apresentar um elemento em 3 dimensões sobre Jesus, a morte e a ressurreição. Pelo fato da mesma história ser contada, como eu já havia dito no início, em outro ângulo. Aí, no Evangelho de João, Jesus é apresentado de forma distinta, né? Jesus é especialmente o Filho de Deus, ou então simplesmente o Filho. Aí esse título, ele se dá pelo relacionamento que Jesus tem com o Pai, né? Jesus é aquele que vai revelar o Pai. Tem uma terceira contribuição, é que todo o Evangelho é em direção da cruz e da ressurreição. O autor diz que a cruz é a morte do pastor por suas ovelhas, né? É o sacrifício de alguém por uma nação, também seria a vida que é dada em favor do mundo, a vitória do Cordeiro de Deus e o triunfo de um filho obediente. E a ênfase distinta que João dá à escatologia é ligada ao uso que ele faz da palavra ou do tema tempo, né? Ele se refere ao tempo vindouro, o tempo que Jesus há de voltar, e aos tempos e acontecimentos futuros, né? O ensino de João também sobre o Espírito Santo tem semelhanças com as ênfases sinóticas. E aquilo que a gente conhece, que veio ser chamado de doutrina da Trindade, ela vai ser expressa mais claramente ali no Evangelho de João. Aí a gente vê que esse Evangelho, como nenhum outro, ele preserva melhor, né, a maneira como Jesus ele foi mal entendido por seus seguidores e também pelos seus contemporâneos. E ele traz ali uma reflexão sobre a antiga e a nova aliança, né? Fala que Jesus ele cumpre e também, de certa forma, ele substitui alguns aspectos do Antigo Testamento. E também enfatiza que as lições de Jesus elas só puderam ser compreendidas pelos discípulos após ali a sua glorificação. Aí o livro, embora ele não fale sobre a ordem eclesiástica em si, ele possui elementos que diz respeito ao quê? Pode-se dizer a eleição, a vida, a origem, a natureza, o testemunho, o sofrimento, a frutificação, a oração, o amor e a unidade do povo de Deus, né? Uma oitava contribuição já é no próximo slide, né? João, em alguns aspectos, ele mostra uma visão mais profunda do que os evangelhos sinóticos, mas ali em termos relativos. Por isso que o seu vocabulário ele é pequeno e com expressões repetidas, né? Para se ter uma ideia, ele emprega ali o verbo crer, segundo o autor, 98 vezes. Tem palavras relacionadas com amor, são empregadas 57 vezes. A palavra mundo é dita 78 vezes. O verbo enviar é repetido 60 vezes. A palavra pai, 137 vezes. Então, pode entender que essas repetições, elas são referências de algumas das coisas que foram importantes para João. E João tem esse caráter cristológico, né? Que apresenta Jesus como o único filho gerado por Deus.
Então, a gente percebe a importância de João e a importância desse evangelho, né? O fato de João ter sido testemunha ocular da vida e do ministério de Jesus, ele esteve presente ali na última ceia, esteve aos pés da cruz, ele reconheceu Jesus após a ressurreição e também exerceu papel ativo na igreja de Jerusalém, e serviu ali também na igreja de Éfeso. E por aqui eu encerro. Parabéns, Renata! Ai, ai. Foi top. Seu microfone está fechado, professor. Obrigado. Meia hora falando aqui, né? Então, agradecer a irmã Silvana, a Renata, pela apresentação. Não vai dar tempo a gente comentar alguma coisa acerca do conteúdo, até porque o tempo já está fechando, a irmã Silvana vai ter que sair agora. Mas assim que eu começar o próximo tempo agora, né, a segunda aula, a gente comenta um pouco aos nossos colegas, e a irmã Silvana está liberada, a Renata creio que vai ficar, e muito obrigado professor. a todos, viu? Obrigado a vocês duas. Eu creio que os colegas também foram aí edificados, né, com essa apresentação, e daqui a pouquinho a gente retorna. O tempo realmente está menos de 1 minuto, qualquer momento vai cair, mas eu peço que vocês não desistam. Temos agora o segundo momento, tá? Vai ser o Cláudio, o Lucas e o Roselito. Deus abençoe a todos.